Você está feliz nesta noite? Glória a Deus. Pode se assentar. Mais uma oportunidade, né? Estar na casa do Senhor. Que bênção, Pai. Que bênção estar na tua casa, Senhor. Para te adorar e para te louvar. Amém? Abra a sua Bíblia, irmãos. No livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler primeiro de 1 a 4. Deixa eu ver aqui nessa versão aqui. Ah, tá. Vou ler nessa versão aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos medianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas, ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nenhum jumento sequer. Vamos ler também de 11 a 16. Aleluia. Glória a Deus. De 11 a 16. Capítulo 6, de 11 a 16. Aleluia. O anjo do Senhor veio e se assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertenciam a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos medianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Vou por aqui. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. No meio da crise, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Põe o 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai nessa força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te enviei? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. 16. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os medianitas como se fossem um homem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, era um tempo difícil em Israel. Era um tempo de muita dificuldade, porque a Bíblia fala sobre a desobediência que o povo teve nessa época. E Gideão, ele era um herói improvável, que vivenciou que a força não vem dos homens, mas ela vem do Senhor. O cenário que Gideão estava enfrentando era de totalmente adverso. O exército que o Senhor colocou, o exército de Gideão, ele não tinha nenhuma chance de vencer esses medianitas
esses amalequitas, mas o Senhor Jesus, o Senhor, Ele é especialista em transformar derrotas em grandes vitórias. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o povo, pela desobediência, o povo plantava. E era uma estratégia dos inimigos, do quê? Vou deixar eles soltos. Eles plantam, e quando chegar na época da colheita, eles iam lá e pegavam. E passou um ano. Israel plantava, o inimigo vinha lá e, no tempo da colheita, pegava a colheita, roubava as colheitas. Isso durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos nessa dificuldade. O povo, a Bíblia chega a falar que o povo estava indo às montanhas para se esconder em lugares que eles não poderiam ver, porque aonde eles iam, eles acabavam com tudo. Eles matavam, roubavam, destruíam. Mas um homem chamado Gideão malhava o trigo no lagar. E lagar era um lugar que se pisava as uvas. Por quê? Porque era um lugar que você pisava as uvas para dar o suco, e ali fermentava para quê? Para produzir o vinho. Era uma das especialidades do povo de Israel. E ele estava ali, conforme a palavra diz, para quê? Para que o inimigo não viesse roubar. Então era a estratégia dele. Ou seja, enquanto o povo se escondia, Gideão estava trabalhando, malhando trigo. E é interessante, irmãos, que o trigo era um lugar para que você colocasse num terreno grande. Para quê? Para que você peneirasse ele. E conforme o vento vinha, levava a palha. E ficava só o trigo. Mas Gideão, ele malhava lá no lagar, trabalhando. Então eu já aprendo do início aqui, irmãos, que Deus não tem nada com quem não quer nada. Deus não tem nada, irmãos, com aquele que está parado. Deus, Ele trabalha, irmãos, e Ele escolhe, lógico, quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas Ele vai até Gideão. Primeiro, que Ele fica observando. Então talvez que você entrou aqui nesta noite com alguma dificuldade, uma enfermidade, com dor, mas o Senhor, Ele está dizendo para você, Ele está te observando. Ele está te observando. Olha para o irmão que está do teu lado. Ele está te observando. Ele sabe da tua dor. Ele sabe da tua dificuldade. Ele sabe o que você está passando. Seja na família, seja no trabalho, seja onde for, Ele está te observando. O anjo estava lá debaixo do carvalho, numa árvore grande, só observando Gideão. Talvez você ora, busca a presença de Deus, falou, Senhor, até quando? Como disse Davi, até quando, Senhor? Essa dificuldade, essas angústias, circunstâncias na minha vida. Mas Ele está te observando. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? E o anjo, irmãos, Deus, Ele pode se manifestar de várias maneiras. E a gente chama isso aqui de uma teofania, que era a presença de Deus. Ali, com Gideão. Ali ele observava. Gideão não percebia, não estava percebendo o anjo ali. Mas ele estava lá, observando. Oh, aleluia! Irmãos, às vezes, você está lá no seu canto, falou, Senhor, não, passando tanto tempo nesse problema, será que o Senhor não vê? Ele vê, irmãos, mas você tem que entender uma coisa, que é tudo no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. Então você que entrou aqui nesta noite, querido,
Às vezes você está precisando de algo e você busca. Entenda que Ele está te observando. E a sua hora vai chegar. Aleluia! E muitas coisas, irmãos, estava acontecendo aqui. Porque é interessante que, por mais dificultoso que seja, eu e você, dificultoso que eu digo assim, você fala assim, olha, mas eu sou tão pequeno. Deus usa, irmãos, aquele que é o menor. Lembra de Davi? Davi estava lá também, com as ovelhas. E Deus fala para Samuel, vai lá na casa de Jessé. Lá tem o meu escolhido. Vai lá. E aí passa um, passa dois, três, até chegar a um ponto e falar, não é nenhum desses. E aí ele pergunta para Jessé, tem mais algum aí? Ah, tem um lá fora, cuidando das malhadas. Ô irmãos, Deus, irmãos, não se importa, porque Davi era o menorzinho da casa dele. Era o franzininho, era o ruivinho. Mas Deus, Ele queria ele. Talvez você está aqui nessa noite e fala assim, Senhor, mas eu não posso nada. É Ele que te escolheu. Talvez você está aqui nessa noite dizendo isso, mas Ele que te trouxe aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo então se manifesta. Ele se manifesta, Gideão. No versículo 11, irmãos, diz assim, do 11 ao 12. Então o anjo do Senhor veio e se assentou sobre a grande árvore em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder dos medianitas. Então o anjo apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Esse é o título dessa noite. O Senhor é contigo. Às vezes você fala assim, mas eu estou tão fraquinho, eu vou para a igreja. O Senhor é contigo. Às vezes você está lá pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Às vezes eu estou com dor, você vem naquela dificuldade, mas o Senhor é contigo. O Senhor está falando, o Senhor é contigo. Irmãos, não tem coisa melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. Você pode acreditar nisso. E o anjo começa a falar com Gideão. E Gideão fala assim, mas Senhor, como que o Senhor é comigo? Se me sobreveio todas estas coisas. Olha aqui, se eu estou no lagar, 7 anos, eu planto, o inimigo vem e rouba. E passou todo esse tempo. Como assim, Senhor? Como eu estou numa situação difícil, o Senhor está falando que está comigo. Olha lá, o que os meus pais, o que o meu pai falava, da tua grande manifestação, quando o Senhor tirou o povo do Egito. Quem é agora? Como que o Senhor fala que o Senhor está comigo? Como o Senhor fala que está comigo, Senhor? Se eu estou nessa enfermidade, nessa dificuldade, como o Senhor fala que está comigo, com o meu casamento se destruindo, como o Senhor está comigo? Se o meu filho está nas drogas, como assim, Senhor? O Senhor não falava nada, deixou ele falar, deixou ele desabafar, deixou ele, vamos dizer assim, vomitar tudo o que ele falava. Ele não falou nada. Não falou nada. Ele só falou assim, a única coisa que ele falou, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E aí, as chances de Gideão virar, porque Gideão, irmãos, além de ser um improvável, as chances que ele tinha, era muito difícil. Sabe aquela pessoa que fala assim, que você olha para ela e fala assim, esse aí, esse não vai dar em nada. Esse daí. E às vezes vem até da família e fala assim, esse aí, drogado, não quer saber de nada, não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada, irmãos. Às vezes
você olha para a pessoa assim, Gideão talvez se sentia nessa situação. Mas ele estava lá. Enquanto todo o povo se escondia, ele estava lá. Porque uma da principal qualidade, irmãos, do Gideão, e uma principal qualidade de você, é a coragem. Ele teve coragem. E às vezes a gente questiona a Deus, mas será, Senhor? Como ele estava questionando. Deus, irmãos, é tremendo porque Ele gosta da sinceridade do teu coração. E Ele viu a sinceridade do coração de Gideão. Mesmo falando, questionando, por que, Senhor? Como assim, Senhor? Como eu vou nessa força? Que força é essa? 7 anos trabalhando para o inimigo. Que força é essa, Senhor? Assim, ele falava para o anjo, para o Senhor. Supere as dúvidas que existem dentro de você. Nós temos que superar isso. Quais eram as dúvidas de dentro de Gideão que definia o que precisava vencer para a realidade da sua vida, da família, do seu povo fosse mudada? A dúvida da desconfiança e do sentimento do abandono. Que ele fala de todas as maravilhas que os pais, do pai dele, e o pai dele talvez pegava na mão dele, ia contando todas as maravilhas que o Senhor fizera naquela época. A dúvida da inferioridade. Por quê? Porque em tudo aquilo que o Senhor estava falando para ele, e ainda o Senhor falou assim, olha, é você que eu vou te usar, viu? É você. O pastor pregou sobre Moisés, que era gago. E ele também aqui passou a expressar o que ele sentia, um sentimento de inferioridade. Respondeu Gideão, ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o mais pequeno de Manassés, e sou o menor da minha família. Isso está em Juízes 6,15. Põe em Juízes 6,15. Como posso libertar, Senhor? Se o Senhor é comigo, como? Como? Que força é essa? Como eu posso? Eu sou o menor. Olha lá, ó. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menor importante da minha família. Desculpas, né? Mas ele falou, ele foi sincero. E continuou falando, irmãos. A chance que ele tinha era pequena demais. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a adorar a Deus. Mesmo nessa situação. Talvez você entrou nessa noite falando, cadê a minha força? O Senhor fala que eu sou forte. Mas irmãos, pensa numa coisa. Quantas vezes você entrou aqui com dor, com dificuldade, e você levantou a sua mão e adorou? Você abriu a sua boca e glorificou a Deus. Mesmo fraco, mas você veio. Mesmo numa situação, às vezes até cansado do trabalho, mas você veio. E você começou a adorar a Deus. E quando você começa a adorar, quando você começa a levantar as mãos, irmãos, há um poder. Há uma adoração, irmãos, que chega diante de Deus. E ele fez isso. Por quê? Porque tudo isso, o culto, ele é para Deus. Tudo que você faz aqui é para Deus. Gideão então adora o Senhor. Então ele fala assim, Senhor, eu vou, espera um pouquinho, eu vou buscar lá vou fazer um sacrifício. E aí ele foi lá, pegou um novilho. Ele pegou lá e o Senhor esperou ali, ficou esperando.
quando ele chegou com o sacrifício, uma adoração, com o sacrifício, o Senhor recebeu o sacrifício. Ele recebeu, e o Senhor, com aroma agradável ao Senhor. Então, Deus, ali, fala para Gideão: Gideão, eu recebi o seu sacrifício. Agora eu vou com você lá na tua casa. Por quê? Todos esses anos que o Israel estava tendo problemas, havia um motivo. E o motivo era a idolatria. E ele dá direção, ele dá uma direção para Gideão. Gideão, vai lá e quebra Baal. Às vezes nós temos uma noção que Baal é uma imagem, né? Realmente tem isso também. Mas a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que tira Deus da tua vida. É tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Seja ela um bem material que você se apega mais que o Senhor, seja um vício, seja o que for, irmãos, que você adora. Porque a Bíblia é bem clara para a gente louvar o Senhor sobre todas as coisas. Então o povo estava se prostituindo ali com Baal. Por quê, irmãos? A terra, Israel é do Senhor. O povo é do Senhor. Por que tinha Baal lá então? Deus, irmãos, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é zeloso. E precisava que aquilo fosse arrancado para Deus começar a agir na vida do povo. Então, Gideão tem uma direção, quebra. Mas, Senhor, o Baal é do meu pai. Talvez lá o pai dele passava um lustrezinho, dava um talentinho lá, todo dia lá. Senhor, eu não posso fazer isso. Eu estou mandando, deixa que seu pai eu cuido. Vai lá, quebra lá o... E foi Gideão e obedeceu. Quebrou o pé de Baal. O povo se enfureceu. E quando o povo se enfurece, chega na frente da casa de Gideão e fala: ó, põe Gideão para fora, que nós vamos matar ele. O pai dele, que adorava Baal, o pai dele: ei, alto aí. Por que vocês vão matar o meu filho? Por quê? Porque ele destruiu aí o Baal aí. O pai dele defendeu de Gideão. E ainda falou assim: se esse Baal aí é Deus, então esse Baal que traz o castigo para Gideão. Então acabou, irmãos. Foi lá, Gideão foi, queimou incenso. O que a gente aprende com isso? O pai dele, de idólatra, aquele ídolo, o pai dele até pregou para aqueles caras lá. O que eu quero dizer? O que a gente entende com isso? Porque tudo aquilo estava trazendo tristeza no povo, estava trazendo angústia para o povo. E o que a gente entende, irmãos? Que tudo aquilo que traz tristeza para a tua vida, tudo aquilo da família, que às vezes um filho, que pode trazer tristeza para você, o marido ou a mulher, que pode trazer tristeza para você, amanhã ele vai te dar alegria. Por quê, irmãos? Porque assim é a palavra. Aquilo que o pai dele sentia por aquele ídolo foi quebrado. E ele defendeu o filho. Então, muitas vezes, irmãos, você fala assim: esse aí nunca vai vir para o Senhor. Aquele lá, esquece, nunca vai vir. A gente não sabe, irmãos. A gente nunca vai saber isso. Mas o Senhor sabe. Porque aquele que te dava tristeza, uma hora ele vai sentar com você aqui e vai glorificar a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aquele que trazia tristeza,
Ele vai trazer alegria para você. Creia nisso, irmãos. Amém? Ele colocou a vida espiritual em ordem. Deus sempre chega com as promessas e mandamentos. Deus mandou Gideão despedaçar o ídolo de sua casa, cortar os seus pés sagrados, que estava ao lado do altar, construir um altar para ele e oferecer um novilho. Então Gideão sacrificou o novilho. Era necessário que Gideão colocasse a sua vida espiritual em ordem. Deus, além de tratar com o pai dele, tratou com ele também. Então nós precisamos colocar a nossa vida espiritual em ordem. E aí, irmãos, Gideão, ele não contente com tudo isso, ele começa a pedir umas confirmações. E ele fala assim: olha, Senhor, se o Senhor é comigo, como o Senhor está falando aqui, que o novelinho de lã fica ensopado e toda a terra em volta seca. E aí ele foi lá, chegou no outro dia, o novelinho de lã seco, novelinho de lã molhado e toda a terra seca. Mas ele, não contente com isso, falou: Senhor, dá mais uma provinha aí. Faz assim agora, inverte. O novelinho seco e toda a terra molhada. Pedindo confirmação para Deus. Porque Deus, o pequenininho de Manassés, o pequenininho que Deus ia usar. E ele pede confirmação. É assim, irmão, nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fala: Senhor, é para mim mesmo? Olha, o pastor me chamou para estar fazendo a obra, mas é para mim mesmo? É para mim fazer isso mesmo? Irmãos, claro que você tem que pedir, você tem que orar. Busque a presença de Deus para ver se isso é confirmado na tua vida. Mas quando Deus fala, irmãos, que é você que vai fazer. Amém? Glória a Deus. E chega o momento, irmãos, da vitória. Chega o momento em que Deus fala para Gideão: reúne o povo. Gideão reuniu todo o povo. 32 mil homens, irmãos. Contra, a Bíblia fala que eram muitos homens. Muitos homens. E aí, Deus começou a falar para Gideão: Gideão, é muita gente. É muita gente aí. Falou: Senhor, eles têm, vamos lá, 100 mil. Eu só tenho 32. É muita gente. É muita gente. Fala com o povo aí, olha. O que está com medo, aquele que está inseguro, que volte para casa. E aí, $22 mil voltaram. Irmãos, de 32, 22 já da primeira leva já foi embora. Já vazou, com medo. Já foi embora. Você vê como que é, irmãos. Às vezes você conta, fala: nossa, esse aí é o primeiro que fala: tô com você aí, irmão. Tamo junto. É o primeiro que, ó. É o primeiro que vaza. Mas o Senhor falou para, olha, é muita gente. Ficou 11 mil. É muita gente. Falou: mas Senhor, como assim muita gente? Aí o Senhor começou a falar com ele. Falou: olha, para que você depois no sonho fica soberbo, faz o seguinte, vai lá para o povo tomar água. Vai lá no riacho, no lago. Vai lá para o povo tomar água lá. E aquele que eu te disser, você separa. Né? Você separa a parte, porque é com esses que eu vou. E aí, irmãos, muitos meteram a cara na água, mas 300 foram lá, pegaram a água e ó, separa esses daí, que é com esses daí que você vai. Perfeitamente, Senhor. E vai Gideão. Ou seja, Deus nos dá estratégia, irmãos, nos dá direção. Em tudo, Deus vai dando para você a direção, aonde você vai para a direita, você vai para a esquerda, se recua um pouquinho, depois para avançar mais.
É Deus que vai te dando direção. E aí, irmãos, a vitória ela vem. Por quê? Porque Gideão, no mínimo, ele falou assim: bom, vou com as minhas espadas, vou com, irmãos, uma tocha numa mão e um jarro na outra. Pelo Senhor e por Gideão. Essa é a palavra, pelo Senhor e por Gideão. Então, quando foram trocar as tribos, os inimigos, quando foram trocar o turno, por volta de meia-noite, apareceu lá um monte de fantasma lá, com a tocha na mão, 100 de um lado, 100 do outro, e Gideão no centro com mais 100. Pelo Senhor, por Gideão. E Deus conquistou, irmãos, através de Gideão, uma grande vitória. Uma grande vitória. Talvez você entrou aqui nessa noite, irmãos, falou: Senhor, me dá estratégia para um negócio. Me dá direção, Pai, no meu trabalho. Me dá direção na minha vida. Me dá direção, Senhor. Porque a vitória, irmãos, quando você busca a presença de Deus, você às vezes, no cenário que você está, você não vai ver nada. Você fala: mas é por aí mesmo? Se Deus está falando para você ir, vai, que a vitória é certa. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí bem forte, aplauda o Senhor Jesus.